A próxima apresentação. Transmissores digitais de baixo consumo de energia. Fabrício Reis. O Fabrício, ele é engenheiro de departamento comercial da Screen Service. Atua em TV digital desde 2000, quando iniciou os primeiros estudos da digitalização dos sistemas. Sistemas cabo, né? Atua em TV digital. Fabrício também. O Fabrício, cortei aqui agora. Você também está atuando no Conselho de Sudeste, né? Da diretoria da SET. Ajudamos na diretoria da SET. Ok, Fabrício. Pode ir. Você se incomoda se eu usar o sem fio? Boa tarde. Obrigado, pessoal da SETSul, pelo convite, pelo espaço. Espero que a gente consiga somar e fomentar e dar mais informações aí para vocês. O tópico que nos foi solicitado e que a gente expõe aqui com grande prazer é um tópico realmente em evidência. O assunto transmissores em alta eficiência é um tópico realmente que todo mundo discute e, na verdade, indubitavelmente, pelo fato da gente estar inserido dentro do contexto da TV aberta desde sempre, né, desde de nossa fundação, é praticamente mandatário, mais do que imperativo, né, seria mandatário que nós também trabalhássemos no sentido na busca de soluções para esse tipo de anseio também, obviamente. Então, na verdade, a gente também trabalhou com o desenvolvimento de uma solução em alta eficiência. Desde 2010, a gente foca parte do nosso grupo de desenvolvimento dentro desse sentido. E, principalmente, e como eu disse, mais do que imperativo mandatariamente, principalmente pelo fato de que a gente é uma empresa exclusivamente dedicada à produção de itens, equipamentos e soluções para a área de radiodifusão. Então, se de fato o mercado de radiodifusão estima, anseia e pede esse tipo de solução, nós prontamente trabalhamos no sentido de desenvolver esse tipo de solução. Em razão desta filosofia, é que a gente já apresenta o nosso diagrama básico da nossa evolução do ponto de vista do desenvolvimento e de equipamentos e soluções na empresa. Vocês podem ver que em 2012, que está na ponta da setinha lá, é quando a gente finalizou o desenvolvimento do nosso produto High Efficiency, nosso produto de alta eficiência. Ele foi apresentado naquele ano, 2012, no evento da NAB, lá nos Estados Unidos. Eu acho que alguns de vocês talvez tenham tido a oportunidade de ter ido lá nos visitar e ter conferido os equipamentos em operação usando essa tecnologia. É interessante a gente mostrar que, na verdade, ao longo de todo o nosso processo evolutivo como empresa, sempre a gente teve a preocupação, de fato, de, ao longo do tempo, estar sempre aprimorando nossos produtos e estar sempre acompanhando os anseios que existem do mercado em relação às necessidades que ele precisa, de fato, né? Então, basicamente, a linha High Efficiency, a linha de alta eficiência, de equipamentos de alta eficiência, nasceu, na verdade, com o título, vamos dizer assim, de linha verde, né, de equipamentos. Isso porque, do ponto de vista ecológico, seriam aqueles que desperdiciariam menos consumo de energia e, por isso, afetaria de modo menos agressivo a questão do meio ambiente. Mas o argumento de venda mais forte, na verdade, ainda está em cima da economia de fato energética, né? Todos os gerentes técnicos aqui, seguramente, a preocupação primordial, obviamente, estou seguro que estão preocupados com a floresta amazônica,
mas estão preocupados também com a economia, efetivamente. Então, de fato, um dos vetores que mais drivam a questão da utilização de equipamentos em alta eficiência é o fato de que eles permitem ao operador uma redução de custo operacional usando esse tipo de transmissores. Efetivamente, na verdade, um ponto interessante também que a gente tem que levar em conta é o fato de que esta alta eficiência começa a ser ainda mais motivada à medida de que... e aí eu aproveito para poder fazer as minhas referências a respeito também da digitalização, à medida que vocês, enquanto operadores, se veem na obrigação de operarem com uma rede duplicada, né? Ou seja, onde antes você tinha um transmissor analógico, além dele você tem um digital também. E aí, de repente, você começa a se ver como se fosse uma operadora que transmite um único conteúdo, tem uma única comercialização, mas tem uma conta de luz dobrada, né? Então, a busca por soluções em alta eficiência começa a ficar mais motivada no sentido de tentar reduzir o custo operacional, principalmente nesse momento em que a gente está fazendo a transmissão simultânea dos conteúdos em analógico e em digital. Então, de forma geral, vocês todos têm bastante interesse em conhecer esse tipo de solução e esse tipo de tecnologia. A gente trabalha, e vocês vão, à medida que a gente for discursando aqui, eu acho que vai ficar de maneira mais clara esse conceito, mas relativamente intuitivo a gente observar o fato de que a alta eficiência começa a realmente ficar interessante quando a gente está falando de potências um pouco maiores. Principalmente porque a gente tem que considerar o fato de que, quando a gente está falando em equipamentos de potência menor, potência mais baixa, o peso, digamos assim, do consumo do amplificador ante a custos ou pesos de ventoinhas e tudo mais, a própria fonte, o calor gerado pela fonte, começa a ficar desprezível. Então, em potências menores, a utilização de alta eficiência, mais ou menos meio que perde o sentido, ou passa a ser, a eficiência passa a ser ineficiente, se pode dizer dessa forma, né? Então, basicamente, a gente sempre trabalha com o intuito de apresentar equipamentos de alta eficiência, sempre quando a gente está falando de potências mais altas, tipicamente acima de 400 watts em potência digital. A gente começou o início de nossas investigações a respeito do assunto autoeficiência em 2009. Em 2010, começamos o nosso desenvolvimento efetivo da nossa solução. E, em 2010, a gente já tinha uma solução de... em 2012, a gente já tinha uma solução já de mercado pronto, né? Então, coisa de 2 anos para a gente, vamos dizer assim, queimando fosfato, para poder conseguir chegar a uma solução em alta eficiência, com bom apelo de mercado e com uma solução compatível com os anseios de vocês. Basicamente, o início de tudo da tecnologia da alta eficiência começa fundamentalmente com a análise das tecnologias disponíveis para se conseguir fazer isso. A tecnologia da alta eficiência, na verdade, ela, inclusive, pode praticamente ser considerada como uma tecnologia bastante antiga. Absolutamente não é nada novo a tecnologia da alta eficiência, dos amplificadores em alta eficiência, melhor dizendo. Entretanto, ela ficou, digamos assim, engavetada nos laboratórios Bell durante 80 anos, praticamente. Isso porque, na verdade, o desenvolvimento naquela época desse tipo de tecnologia não tinha chamado grande atenção de qualquer tipo de mercado.
Os primeiros desenvolvimentos, na verdade, visavam a aplicação usando sistemas não em estado sólido, né? Então, estávamos falando, naquela época de anos 30, de sistemas valvulados. E, primeiro, que as aplicações não tinham um grande anseio ou atratividade das aplicações para esse tipo de coisa. E, mais do que isso, existia uma dificuldade tecnológica na implementação desse tipo de tecnologia. Nesse gráfico, eu apresento 3 ambientes ou 3 soluções básicas, que eram as 3 soluções, ou, melhor dizendo, são as 3 soluções para desenvolvimento de amplificadores em operação em alta eficiência, mais divulgados, vamos dizer assim. E a gente enveredou inicialmente pela envelope tracking, mas, e aí a gente vai discursar por quê, mas acabou optando pela solução em Doherty. O envelope packing é uma solução onde, basicamente, para eu conseguir obter o amplificador operando em caráter de alta eficiência, ou seja, excelente nível de potência de saída com baixo consumo da potência, da fonte, a modulação de RF, na verdade, ela era drivada, até certo ponto, pela própria fonte de alimentação desse sistema, o que fazia, na verdade, com que essa fonte ela tivesse que se modular de acordo com o sinal de RF. E, além disso, além da complexidade da gente ter que obter uma fonte com esse tipo de característica, isso acaba por fazer com que a implementação desse tipo de solução fique demasiadamente complexa. Mas ela traz um benefício interessante, que é o fato de que ele é banda larga, né? Ele consegue ser ajustável dentro de uma determinada faixa considerada banda larga. O out-phasing é uma outra opção de operação em alta eficiência que trabalha com combinação de amplificadores em uma classe de operação próxima à classe C. Entretanto, ela tem uma necessidade de uma implementação demasiadamente complexa devido à alta necessidade de controle de fase para poder conseguir obter essa combinação. A maioria das soluções hoje disponíveis no mercado de broadcast acabam com convergir com a solução que oferece ou que encontra a melhor razão entre bom nível de desempenho em alta eficiência e bom nível de desempenho também no que diz respeito à linearidade dos amplificadores, que é a solução Doherty, que a gente trabalha na configuração exatamente como a gente mostra ali. Na verdade, são 2 amplificadores operando em modo paralelo e com um pequeno sistema de ajuste de defasagem para poder fazer a correção. Na verdade, o ponto bastante interessante é que um dos amplificadores, na verdade, opera numa classe de operação diferente do outro. Ou seja, um deles opera em classe AB e o segundo opera em classe C, onde, na verdade, ele só entra em operação no momento que a potência atingir um determinado nível de potência de pico. Então, é como se fosse um estado híbrido, praticamente, entre um ponto de classe AB e C, mais ou menos intermediário. Isso, do ponto de vista de eficiência, faz com que ele opere de forma eficiente muito bem, uma vez que, lá da escola de eletrônica, eu imagino que muitos de vocês lembrem que o classe C seria, teoricamente, o modelo de amplificação que seria o mais bacana para a gente trabalhar em alta eficiência. Todavia, existe um preço. Toda vez que a gente vai ter algum tipo de benefício, a gente tem a sensação que no mundo da tecnologia que o cobertor nosso é sempre curto, né? Toda vez que a gente puxa o cobertor para cobrir o peito, a ponta do pé fica de fora. E dentro da alta eficiência também vai existir essa contrapartida.
A contrapartida, no caso específico da alta eficiência, é a linearidade dos amplificadores. Muito embora eles consigam operar numa classe operativa que faz com que eles apresentem a razão, potência de saída, potência de entrada, muito mais favorável do que os amplificadores hoje convencionalmente comercializados em classe AB, o ônus que eles cobram é a baixa linearidade. Aí, para poder compensar, e aí talvez seja o ponto em que a gente chega que realmente acabe por resolver os problemas, seria a aplicação eficiente de outras tecnologias em conjunto com a alta eficiência para poder tentar corrigir isso daí. Então, somente para ilustrar, está a fotinha aí do Doherty, que é o cientista que desenvolveu essa tecnologia. E, na ocasião, vejam que em 1936 ele registrou esse desenvolvimento dentro dos laboratórios Bell. Então, é um negócio que existe já há um bocado de tempo. E só agora, e talvez seja essa a pergunta de vocês, só agora a gente chega ao ponto de criar uma aplicabilidade para esse tipo de tecnologia. Talvez a pergunta que esteja perturbando vocês nesse momento é o fato de qual seria a razão por que a gente não teria lançado mão desse tipo de tecnologia já anteriormente. Na verdade, esse tipo de tecnologia vem muito recentemente realmente sendo utilizado em broadcast, principalmente em escalas comerciais. O nosso primeiro modelo alta eficiência foi comercializado há coisa de 8 meses atrás, 10 meses atrás. Então, realmente, é algo bastante incipiente esse tipo de tecnologia. O mercado de telecomunicações, na verdade, ele já havia se atentado para essa possibilidade e já havia trabalhado no sentido de desenvolver algumas soluções em alta frequência, operando com esse tipo de tecnologia, Doherty. Então, o Doherty já é aplicado também em algumas outras tecnologias em frequências mais altas, já um pouquinho antes do mundo broadcast. Então, é uma tecnologia que vem incrementando de forma gradual a sua participação e vem se mostrando como uma opção de solução para a radiodifusão também. Bom, falando ainda um pouquinho a respeito do desafio da construção de um amplificador Doherty, na verdade, um dos grandes desafios, ou talvez seja o grande desafio que eventualmente cria alguns tipos de dores de cabeça para os projetistas, na verdade, são problemas com os quais eles gostam de se divertir. É o fato de que, para a gente conseguir construir aquelas reatâncias que antecedem e precedem aqueles amplificadores que operam em combinação, essas impedâncias teriam que ter, essas reatâncias, perdão, teriam que ter valores de reatância que nos levariam à necessidade eventual de uma criação de linhas strip lines de comprimentos muito grandes. Olha lá, ó, na banda de broadcast, por exemplo, da ordem de 100 milímetros. Ou seja, os pallets de potência teriam de ser enormes para poder a gente conseguir fazer isso. Então, de forma geral, a gente pensa que isso daí talvez inviabilizaria. É esse exatamente o ponto em que existe a necessidade do forte empenho da equipe de desenvolvimento no sentido de tornar factível esses desafios. Então, a gente trabalhou no sentido exatamente de tentar criar combiners, combinadores e divisores que consigam obter esse nível de reatância sem precisar que eu crie pallets, módulos de potência com tamanhos demasiadamente grandes. O segundo desafio, deixa eu só ir um slide para frente e outro para trás, e aí vocês vão entender por quê. O segundo desafio está em criar esses pallets de tal forma a ser também, além de conseguir criar essa reatância eficaz para a combinação Doherty, criar esses pallets também que operem
em banda larga. Uma vez que você gostaria somente de frisar lá atrás, ele, em tese, ele é um narrowband, ele é um banda estreita. Então, ao contrário das tecnologias anteriores que operam em banda larga, a tecnologia Doherty ela opera em banda estreita. Isso daí contraria, não vou dizer que contraria, mas isso, na verdade, para nós, do ponto de vista dentro da nossa filosofia Fabril, e isso é uma característica específica da Screen, efetivamente, isso para nós acaba por nos criar uma pequena dificuldade, porque a gente sempre trabalha no sentido de criar módulos banda larga, justamente para poder não existir dentro do ambiente Fabril nosso uma linha de produção que produza só determinadas faixas de potência, uma só para essa faixa, desculpa, faixa de potência, não, perdão, faixas de frequência, uma só para faixa de frequência X, uma só para faixa de frequência Y, mas a gente conseguir produzir equipamentos que atendam a qualquer cliente, né? Isso pela nossa característica Fabril. Então, o próximo passo do desafio foi, primeiro construir essa strip line que conseguisse atender a essas características de reatância para conseguir a combinação. E a segunda é conseguir criar essa combinação banda larga. Então, vocês podem observar que o pallet nosso, na verdade, tem um tuning board, tem uma placa sobressalente para poder fazer o ajuste de frequência. Então, na verdade, já existem prontas a tuning board. E as placas de faixa de frequência são simplesmente fixadas, trocadas no pallet, dependendo de qual é o canal ou faixa de frequência em que vai operar aquele pallet, né? Então, isso a gente desenvolveu um combiner que conseguisse fazer isso daí, e ainda conseguimos fazer uma tuning board, né? Essa é a foto de um módulo 800 watts RMS que estava em demo lá na NAB em 2012 e em operação. Inclusive tinha um medidor, um multímetro fazendo a medida do consumo da fonte e um watímetro fazendo a medida da potência gerada, e a gente conseguia fazer então um cálculo e verificar efetivamente quais eram os níveis de eficiência que esse cara conseguia obter. Só voltando um pouquinho, como eu havia comentado com vocês, a eficiência, a alta eficiência, ela acaba por ser mais motivadora se a gente estiver considerando o fato de que o equipamento opera numa potência maior. Em potências menores, como tem o custo ou o peso de moduladores, ventoinhas, etc., acaba que a eficiência acaba ficando um pouquinho menos, um pouco menos interessante. Então, se a gente for considerar somente a eficiência da energia da entrada que alimentou o módulo de potência e o que foi transformado em RF, a gente chega nesse valor de 43%. Só que aí, considerando todo o conjunto, inclusive o sistema de arrefecimento do transmissor, que nesse caso específico era um sistema refrigerado a água, até porque, na verdade, nessas potências é mais usual que se use refrigeração a água, a gente chega a uma eficiência de 35%. Esse tipo de alta eficiência acaba gerando mais um outro benefício para o usuário, que acaba por ser, às vezes, a gente tem que contabilizar esse tipo de benefício também, pelo seguinte: à medida que esse sistema opera numa eficiência energética maior, significa que o efeito Joule que ele produz também automaticamente é menor. O efeito Joule significa parte daquela potência virar simplesmente calor. Isso quer dizer que a quantidade de calor gerada pelo transmissor é menor, ou seja, a carga térmica é menor, e aí soma-se ao benefício da economia energética do próprio transmissor, a economia energética que ele vai gerar por consequência da necessidade menor de ar-condicionado também. Então, é um outro ponto que a gente deve relevar quando considerar a análise dos transmissores em alta eficiência. Seguramente vocês já estão
plenamente acostumados a considerar a relevância do custo do ar-condicionado quando comparam refrigeração a ar e refrigeração a água, né? Bem, mostrando alguns cases de referência, esse é um modelo bastante usual na Europa. Foi vendido para esse cliente, a ORS, uma emissora europeia, que é um equipamento que opera em 800 watts, só que, na verdade, se vocês observarem bem, na verdade, não é um 800 watts isso daí tudo. Na verdade, são 5 transmissores operando em 800 watts ali, com um sobressalente. É um 800 watts, 5 mais 1, vamos dizer assim. O 1 sobressalente, ele vai ser o reserva de todos os 5 demais que operam. Então, tem um jogo de conexões de entrada, de sinais de entrada e conexões de sinais de saída, que permitem que, no caso de falha de um deles, o transmissor sobressalente assuma a operação desse transmissor que apresentou falha. Eu imagino, e aí eu já antecipo a resposta, eu imagino que alguns de vocês devem estar se perguntando, bom, para eu ter um transmissor reserva que funcione como reserva de qualquer um dos 5 transmissores que estão transmitindo, obviamente que esse transmissor reserva tem que ser um wideband para poder conseguir alcançar o canal de quem quer que seja que ele deva substituir. E essa é a razão porque vocês podem ver que o transmissor, esse PA da parte superior aqui, ele é um PA com uma gaveta um pouco maior, porque especificamente o reserva, pelo fato de necessariamente precisar ser wideband a qualquer momento, ele não é um Doherty, ele é um de eficiência convencional. Como ele está a maior parte do tempo em standby, sem problemas. Tá? Essa é a configuração do layout, né, a forma como ficou configurada a máquina para o cliente. Né, isso faz parte do que seria o memorial descritivo do equipamento final. E esses são os valores de eficiência e consumo que observou-se para cada um dos transmissores. Todos da ordem de 35%, ou no mínimo 35% de eficiência. Observem um outro detalhe também, que é o ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção agora, que é aquela história do cobertor curto que eu comecei a falar e a gente não continuou. O fato de que toda vez que a gente vai cobrir o pé, vai descobrir o peito, significa, na verdade, que os amplificadores que operam em alta eficiência, pelo fato de operar em classe de operação, operar em uma classe menos, com características de linearidade menos benéficas, eles acabam por apresentar uma performance de MER naturalmente menos boa do que os que operam em eficiência convencional. Isso daí só fez, e talvez seja o fato principal, porque só agora os transmissores em alta eficiência passam a ser realmente produtos de verdade, ele só passou realmente a ser viável a partir do momento que a gente conseguiu desenvolver pré-corretores eficientes o suficiente para poder corrigir essa baixo nível de linearidade dos amplificadores. Então, o segredo da gente conseguir obter, ou tentar sempre obter, ou pagar menos possível o preço da alta eficiência, é correr atrás de um bom modelo de pré-correção. Um modelo de pré-correção que consiga fazer a manutenção da MER e que isso aconteça, essa pré-correção, aconteça de forma adaptativa, até ao longo da vida útil do equipamento. Até porque pressupõe que eu estou ofertando um equipamento banda larga, esse pré-corretor, portanto, deve correr atrás da pré-correção em qualquer canal, em qualquer potência. Então, o fato da pré-correção acaba por funcionar como uma contrapartida natural para viabilizar
a utilização de transmissores em alta eficiência e com nível de performance ou desempenho melhores, bons, compatíveis com o que se anseia. Okay. Algumas considerações aí que, na verdade, relatam muito fortemente a respeito do que a gente já disse anteriormente. Tá? E aqui um comparativo que eu acho que talvez seja o que mais motiva o broadcaster a adquirir esse tipo de solução. A gente faz uma simulação, onde eu peguei um transmissor de aproximadamente 2,5 kW e estimei uma vida útil de 20 anos para esse equipamento, né? E calculei, claro, o custo que ele gastaria de energia ou que ele me economizaria de energia, né? E considerei, claro, se eu não estaria sendo desonesto, a inflação que eventualmente vai acontecer, porque ao longo de 20 anos o preço da eletricidade seguramente vai mudar. Então eu considerei uma inflação de 6% ao ano. Tá? Então, com base nisso, a gente já consegue perceber que em aproximadamente 20 meses, o fato de ter pago um pouco a mais numa tecnologia Doherty, ele se pagou. Ou seja, aquela diferença que eu paguei pelo fato do Doherty ser um pouquinho mais caro, ela se pagou em 20 meses de utilização do equipamento. Isso porque, na prática, ele promoveu uma economia quando comparado com um equipamento não Doherty. Tá? E se a gente levar em consideração toda a vida útil dele de 20 anos, e aí eu acho que a parte que o pessoal gosta de economia e de que gosta da parte financeira mais vai achar interessante, se a gente for considerar a vida útil do transmissor, se eu considerar todo o dinheiro que ele me salvou no que diz respeito à economia que ele me promoveu, ele estaria pago em 11 anos, e se ele está pago em 11 anos e eu estimo uma vida útil de 20, quer dizer que durante 9 anos ele me deu lucro, ou seja, esse transmissor ele teve um custo negativo de R$ 237 mil aproximadamente. Ou seja, você compra um transmissor que, para valor presente, ele significa ganhar R$ 200 mil nesse caso, aproximadamente. Tá? Isso chutando para uma vida útil de 20 anos. Claro que isso vai variar de transmissor de potência para potência e de estado para estado, dependendo de qual é o valor da conta da eletricidade pela sua operadora. Né? Okay? Então, talvez este seja, efetivamente, um dos grandes motivadores da tecnologia Doherty. Né? Eu tenho certeza que muitos de vocês vão sair daqui e falar assim, pô, já aprendi o que é Doherty, mas muitos vão falar assim, pô, o cara da Screen falou que significa economia. Esse talvez seja o ponto-chave da busca pela solução para transmissores em alta eficiência. Ok? Estou aberto a perguntas e ansioso para ouvi-las. Muito obrigado. Perguntas? Será que fui demasiadamente claro? Seja menos claro da próxima vez, Fabrício. Obrigado, Fabrício. Obrigado a todos.